do chamado de Deus. Só isso. Eu fiquei pensando, não perguntei, mas eu fiquei pensando. Não tem penitência, não vou precisar de uma coisa. Rezar um terço, rezar uma Ave Maria, 10 Ave Maria. Eu fiquei imaginando. Cara, e foi como se tirasse com a mão, a gente tem um dedo popular, né? Aquele remédio que tirou com a mão. Não tirou com a mão. Tirou. Porque a partir daquele dia, já partilhei com vocês, mas vou partilhar novamente. Porque foi através de um dos sacramentos que eu não mais tomei nenhum remédio. Eu voltei de lá da Aparecida, de Canção Nova que eu fui, voltei já com alguém lá de novo e vim embora. Eu falei, não vou tomar mais aqueles remédios fortes, mas nada disso. Mas eu vou comungar, vou receber Cristo vivo. Eu vou me unir ao sacrifício de Cristo todo santo dia. E foi. Por 3 meses eu fui todo santo dia, ou de manhã ou à noite eu dava um jeito. E tomei o remédio. Passei até mal alguns primeiros dias, porque eu tomava remédio forte e eu precisei parar com esse remédio. E eu parei, eu não podia parar. E o médico falou depois para mim, você é louco, você podia ter tido algo, porque você cortou, de uma hora para outra, você cortou os remédios que eu ia demorar 3, 4 meses para tirar. Mas eu substituí por um outro remédio. E eu sou assim, eu tenho isso comigo a partir de hoje. Hoje não dava tempo de eu ir na missa aqui embaixo, porque a outra vez que eu vim, eu fui e acabei chegando atrasado, e daí eu não me sinto bem. Aí eu fui lá no seminário, 5 horas de uma missa, eu fui lá, porque eu queria receber o sacramento da comunhão, eu me entrar em comunhão com Jesus, porque Ele está aqui para passar. O pouco que Ele vai me passando, aos poucos a gente vai começando a compreender. E aí, volta para vocês, não somos enfermos, então nós tivemos a penitência, nos restaura, nos traz de volta, Cristo nos abraça de novo. Não somos enfermos, pela sagrada unção dos enfermos e pela oração dos presbíteros, a igreja toda entrega os doentes aos cuidados do Senhor, exorta os mesmos a que livremente se associem à paixão e morte de Cristo, a unção do enfermo. Nossa, e é interessante, há um ponto interessante aqui, porque não é o doente que vai até Jesus. Jesus vai ao doente, ele se une. Basta que o doente queira se unir ao sacrifício de Cristo, ele vai até o doente, ele se une. Cristo é caminheiro, Cristo é esse Cristo que vai, e Ele está nesse sacramento da unção dos enfermos. Tanto que a gente vê muitos doentes que recebem a unção e se recuperam, tanto que é um remédio que você pode, é um sacramento que você pode receber mais de uma vez, quantas vezes for necessário, quantas vezes você se sentir doente. E eu já vi pessoas doentes, espiritualmente, no fundo do poço, receber a unção dos enfermos. É unção, é um remédio. É remédio por quê? Porque o Espírito Santo de Deus está nessa unção. Vem, Jesus está nos chamando de volta à igreja, a que se una novamente com Ele. Esse é o sentido do sacramento. Deixa, através da igreja, essa união entre nós e Cristo. Nos une. E aí, no final, nós temos mais 2 sacramentos. A ordem que eu falei para vocês, já comentei, né? É, portanto, o sacramento do ministério apostólico, que são 3 graus: o bispo, os bispos, presbíteros, bispo, padre e diácono. Eu esqueci os termos corretos agora, né? Presbítero e diaconato. Tem mais um, né, que é um termo mais assim, mas é bispo, padre e diácono. Só existem esses 3. Não tem outros. Nós falamos o Papa, mas o Papa é o bispo. Falamos cardeais, é o bispo. Falamos Monsenhor, é o padre. Então, dentro da Igreja Católica, da doutrina da Igreja Católica, só existem esses 3 graus. Mas eles são através desses sacerdotes, dessas pessoas que se entregam a vida a Deus, entregam a sua vida por mais fraco, pecador, que erram também. Talvez errem muito mais do que nós, porque eles têm toda a plena consciência do que é certo e do que é errado. Mas Deus não deixa de agir através dele. Quando o padre consagra aqui nesse altar, consagra
consagra o corpo e o sangue de Cristo, é o próprio Jesus que está aqui presente. Essa é a nossa fé. E essa nossa fé não pode ser mudada. Essa nossa fé não pode ser alterada. Porque, até tem um pouquinho para frente, eu vou até falar já. Para que no ato da fé seja humano, para que o ato da fé seja humano, o homem deve responder a Deus: creio por livre vontade. Isso está no Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 160. Tem que ser livre a nossa atitude. A atitude nossa de aceitar a Deus, livre esse sacramento. Então, o sacramento da ordem a gente já falou, e agora o último é o matrimônio. Porque, voltando um pouquinho, todos os demais sacramentos inicia-se pelo sacramento da ordem, através da presença de Cristo no sacerdote, do Espírito Santo que manifesta. O matrimônio, no parágrafo 1661 do Catecismo, a aliança matrimonial pelo qual o homem e a mulher constituem entre si uma comunhão de vida toda. Comunhão para a vida toda. Entre o homem e a mulher constitui entre si. É o único sacramento que não é o padre. O padre simplesmente é testemunho. Por isso que tem que ser de livre e espontânea vontade. É de livre e espontânea vontade que vocês estão aqui? A pergunta é essa. Porque é os dois que se dão em casamento. Olha a responsabilidade desse sacramento. É ordenado por sua índole natural ao bem dos cônjuges e a geração e a educação dos filhos, e foi elevado entre os batizados à dignidade de sacramento por Cristo Jesus. Jesus se une ao casamento. Naquele momento no altar, o Espírito Santo, nós não somos mais, na Bíblia fala, né, você deixará o seu pai e sua mãe e se unirá, né, ao seu esposo, e se tornarão uma só carne, uma só, porque entre os dois a união é o Espírito Santo que faz. Nós somos unidos, quando falamos sim no altar, de livre e espontânea vontade, nós nos unimos a Cristo. A presença de Cristo é plena, passamos a ser um só. Nós somos, vamos usar um termo bem popular, nós somos colados em Cristo. Então, quando nós pecamos, ou se traímos a esposa, ou vice-versa, nós também traímos a Deus. Primeiramente traímos a Deus. Primeiramente traímos o Espírito Santo, que se fez presente e que nos uniu em matrimônio. Olha a presença de Deus no sacramento. Vocês conseguem compreender a presença desse Cristo vivo no sacramento? E são momentos da nossa vida. Você pode ver, nascemos, somos batizados, somos entregues ao Espírito Santo. Depois, um pouquinho mais dentro da Igreja Católica, aos 7 anos, a idade da consciência, por isso a partir dos 7 pode se comungar, e aí nós nos unimos ao sacrifício de Cristo através da Eucaristia. E depois, através da confirmação, através dessa confirmação, que é o crisma, nós somos como se colocar uma proteção sobre nós do Espírito Santo. Quando estamos doentes, Cristo vai até nós para nos restaurar, unirmos novamente a morte, a crucificação, morte e ressurreição de Cristo. Na penitência, nós nos prostramos a Deus e somos restaurados pelo Espírito Santo. No exame, na ordem, no sacramento da ordem, somos os seus representantes novamente. O próprio Cristo se faz presente naquelas pessoas no qual recebem a ordem. E no matrimônio, nós somos unidos num período mais distante da nossa vida, e aí nós nos unimos plenamente a Cristo até o final, porque somos unidos, somos colados a esse Cristo pelo Espírito Santo. Vocês conseguem compreender nos 7 sacramentos a presença do Espírito Santo em todos? Então não é um símbolo, não pode ser um símbolo somente que é nos postos, não é somente a matéria, a água lá que é usada para o batismo, não, é a água viva que o irmão estava falando, que foi jorrada sobre nós. E para a gente compreender um pouquinho mais, a gente vai nos aprofundar um pouquinho. No parágrafo 798 do Catecismo da Igreja Católica, o Espírito Santo é
o princípio de toda ação vital, e verdadeiramente salutar em cada uma das diversas partes do corpo de Cristo. E nós fazemos parte do corpo de Cristo através da igreja. Cristo é a cabeça, nós somos os membros. Não esqueçam disso. Pela palavra de Deus, que tem o poder de edificar, pelo batismo, por meio do qual forma o corpo de Cristo. Nós nos unimos ao corpo de Cristo, nós somos enxertados ao corpo de Cristo quando recebemos o batismo. Enxertamos, o Espírito Santo faz parte, nos toma conta da nossa vida, nós nos tornamos irmãos de Cristo. Eu gosto de usar essa palavra enxertado, que nem a barreira, vocês vão entender depois o porquê. Somos enxertados em Cristo. Pelos sacramentos, os demais sacramentos, que proporcionam crescimento, cura aos membros de Cristo. O primeiro, batismo, somos enxertados em Cristo. Os demais, os outros 6, nos torna membros de Cristo. Olha a presença de Cristo nos sacramentos. Quando o irmão passou para mim nos sacramentos, passou a frase, tem uma frase de João Paulo II, eu fiquei meditando. Não é fazer como é que se diz? Fazer uma catequese sobre os sacramentos, mas é mais do que isso. É mostrar para eles, e aí foi a minha luta, mostrar a presença de Cristo, do Espírito Santo em todos os sacramentos. Porque nós não podemos imaginar que é somente símbolo. Eu vou fazer o crisma porque eu quero casar, então amanhã depois eu não vou conseguir casar. Não. Porque nós vamos nos unir a Cristo, a cada sacramento que nós vamos recebendo, nós nos unimos a Cristo. Nós nos unimos, nós nos restauramos, nós nos tornamos mais fortes. E para a gente compreender um pouquinho mais, eu vou abrir, se alguém tiver e quiser acompanhar, está em Mateus 28, 16.